Antropologia Teológica, capítulo 2 do nosso material didático, Teorias sobre a Formação do Homem. O comentário diz: todos os teólogos concordam que o homem tem duas formas, uma material e outra imaterial. Ou seja, quando nós falamos de forma material, estamos falando da parte física, o corpo. A imaterial, estamos falando da parte espiritual que o homem tem. Vamos lembrar que o evolucionismo, essa teoria materialista, chamada materialista, ela acredita que o homem ele é apenas matéria, né? Que o homem morrendo acabou tudo. Eles não acreditam na existência de uma parte espiritual, espírito, alma, assim também como não acreditam na existência de um ser espiritual que criou os homens, né? Deus, eles não acreditam em Deus. Prosseguindo o comentário, ele diz: mas alguns defendem a teoria dicotomista e outros a teoria tricotomista. Bom, o que é isso? Nós veremos agora que a teoria dicotomista, ela defende que o homem ele tem alma e corpo, e que espírito seria uma forma de descrever também a alma, tá bom? E outra teoria defende que nós somos espírito, alma e corpo. No meio evangélico, principalmente nós acreditamos que o homem é espírito, alma e corpo. Mas em algumas outras correntes, principalmente entre as igrejas reformadas e outras, eles acreditam que o homem é apenas espírito e alma, alma e corpo, e que o espírito seria uma forma de descrever a alma, ou seja, alma e espírito seria a mesma coisa, né? Então, tem até um texto interessante, se você quiser anotar, abra a sua Bíblia. Vou abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, apenas para falar dessa questão do homem material e imaterial. É muito comum o apóstolo Paulo usar o termo, por exemplo, homem interior, para descrever a parte, descrever o espírito e a alma, e usar o homem exterior para descrever o corpo. Então, 2 Coríntios 4,16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, ele está falando em homem interior e homem exterior. Também em Efésios 3,16, ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, Espírito com letra maiúscula, né? Está falando do Espírito Santo, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, o Espírito Santo, ele age no meu homem interior. Homem interior, então, ele está falando do Espírito e da alma, já que no meio evangélico nós acreditamos que o homem ele é espírito, alma e corpo. Vamos ver as referências que tratam dessa questão. Então vamos ver primeiro a teoria dicotomista. Ensina que o homem tem dois elementos, espírito e corpo, ou alma e corpo, né? Porque eles acreditam que espírito e alma é o mesmo elemento. Os dicotomistas acreditam que espírito e alma são o mesmo elemento. O termo dicotomia é formado de dois termos gregos: o termo dico, que se traduz por dois, e o termo tomo, que se traduz por divisão. Então, por isso, dicotomia significa duas divisões, ou seja, a primeira divisão seria a alma e a segunda divisão seria o corpo, ou espírito e corpo, já que eles acreditam que espírito e alma é o mesmo elemento. Número 2, tricotomista. O que defende a teoria tricotomista? O termo tricotomia é formado de dois termos gregos: o termo trico, que se traduz por três, e o termo tomo, que se traduz por divisão.
ensina que o homem tem 3 elementos: espírito, alma e corpo. Bom, 2 referências são consideradas fundamentais para nós acreditarmos que o homem ele é espírito, alma e corpo. Veja, 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O comentário diz: este texto deixa claro que alma e espírito são diferentes, pois é dito que o homem deve buscar santificação em 3 elementos: espírito, alma e corpo. Logo, nós vemos que você deve buscar a santificação no seu espírito e também na sua alma. Então, esse versículo ele é chave para nós acreditarmos na teoria tricotomista. Um segundo versículo bem importante é o texto de Hebreus 4:12. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, ele está dizendo que alma e espírito são elementos diferentes e existe uma divisão. Interessante que ele prossegue dizendo, né? E das juntas e medulas, ou seja, como dizendo, juntas e medulas também são coisas diferentes no corpo, né? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando o texto fala que existe uma divisão da alma e do espírito, e que a palavra de Deus pode tocar naquele ponto bem sensível do homem, né? Então, esse texto é um segundo texto para nós entendermos que, na verdade, existe sim uma divisão entre espírito, alma e corpo. Nós estudamos na lição anterior que a alma ela é o centro das decisões do homem. A alma ela pode usar o espírito para entrar em contato com Deus ou o corpo para entrar em contato com o mundo. O nosso comentário diz: este texto deixa claro que alma e espírito são diferentes ao ponto de haver uma divisão entre eles. Então vamos lembrar que lá em Gênesis 2:7, quando diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente, ali naquele momento Deus criou o espírito e a alma do homem. E vamos lembrar também que existem alguns que defendem que a alma, o espírito, eles já existiam e foram transmitidos para o homem. Bom, por que nós não acreditamos nessa teoria? Se a alma e o espírito já existiam e foram transmitidos pelo homem, para o homem, o que seria o espírito então? Então alguns respondem: olha, ele faria parte de Deus. Por isso que no livro de Eclesiastes está escrito que o corpo volte ao pó, né? E o espírito volte a Deus que o deu. Quando a Bíblia diz que o espírito volte a Deus que o deu, nós acreditamos que o espírito e a alma vão diante de Deus para serem julgados, tá bom? Então eles voltam não para fazer parte de Deus, como alguns querem argumentar. Se fosse isso, significaria que nós temos, vamos dizer, uma parte de Deus dentro de nós, ou seja, nós temos um Deus eterno dentro de nós, pelo menos uma parte do Deus eterno, e isso é muito estranho. Por quê? Se o apóstolo Paulo disse que nós devemos buscar santificação em todo o nosso espírito e alma e corpo, significa que o nosso espírito pode ser contaminado. Ele pode ser separado de Deus e nós devemos buscar uma aproximação, ou seja, devemos buscar santificação. Logo, se o espírito fosse uma parte de Deus dentro de nós, significaria que Deus foi contaminado pelo pecado. Isso é muito estranho, né? Então, nós acreditamos que, na verdade, o homem ele é formado de espírito, alma e corpo, e eles foram criados no momento em que Deus fez o homem a partir do barro, principalmente para mostrar que o homem tem uma natureza ligada a essa terra, ok?
Mas Deus também soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente, para mostrar que o homem também ele tem uma característica espiritual, ele não é apenas matéria. Essa vida termina através, ou quando o homem envelhece e simplesmente falece, ou através de uma enfermidade, ou de um acidente, dessa vida física ela se encerra. Após isso, o homem vai diante de Deus para ter todas as suas obras julgadas.